Sabe aquela sensação que paira no ar? Um sentimento que muita gente compartilha de que algo grande, algo importante chegou ao fim, mas sem que a gente saiba dar um nome exato para isso. Bom, se essa frase ressoa de alguma forma, não é por acaso. E para a gente entender essa sensação, a gente vai mergulhar um pouco nas forças cósmicas que estão por trás dela. Vamos fazer aqui uma análise do que estão chamando de choque de realidade astrológico, que está só começando, a conjunção entre Saturno e Netuno. Então vamos começar por aí mesmo, porque parece que a gente está vivendo o fim de uma era. Vamos tentar entender de onde vem esse sentimento coletivo que, olha, tá só no comecinho. É um sentimento que se manifesta, sabe, como uma confusão estrutural, um cansaço geral das mentiras, das narrativas que simplesmente não se sustentam mais, e ao mesmo tempo vem junto um desejo muito profundo por algo mais verdadeiro, mesmo que essa verdade não seja lá muito confortável. A fonte dessa energia toda vem do encontro de dois gigantes cósmicos. Então, vamos conhecer os protagonistas dessa história: Saturno e Netuno. E, pode acreditar, é um verdadeiro choque de opostos. Formalmente, o que a gente está falando aqui é da conjunção Saturno-Netuno. É um alinhamento raro que acontece mais ou menos a cada 36 anos, e toda vez que ele rola, essas duas forças opostas se encontram para basicamente redefinir a nossa realidade coletiva. Agora, o que é mais interessante aqui é o quanto eles são opostos. Pensa assim, de um lado a gente tem Saturno, que é tipo o arquiteto do zodíaco. Ele rege a estrutura, os limites, as leis, a realidade bem concreta, a responsabilidade. Do outro lado vem Netuno, o artista místico. Ele cuida da dissolução, da espiritualidade, das ilusões, dos sonhos, de tudo aquilo que é invisível. E o que acontece quando o arquiteto e o artista místico se encontram? Bom, o resultado é bem direto: a queda das ilusões. Aquilo que era só um sonho ou uma fantasia é forçado a encarar a realidade de Saturno. E ao mesmo tempo nasce uma necessidade de dar uma forma concreta, uma estrutura para aquilo que antes era só espiritual, só invisível. Mas, olha, é importante entender que isso não é um evento de um dia só. É um processo. O portal energético já está se abrindo. As energias já estão começando a se fundir. O pico do impacto, aquele momento de maior dissolução de estruturas e das grandes revelações, vai acontecer ali entre meados de 2026 e o início de 2027. E só a partir do final de 2027 é que a fase de reconstrução começa para valer. Só que tem um detalhe crucial que muda todo o jogo: o signo onde esse encontro acontece. E é em Áries. E Áries, bom, Áries não é nada sutil. Ele representa inícios, ruptura, coragem, conflito e até guerra, tanto no sentido simbólico quanto às vezes literal. Então, a equação que a gente tem é essa: Saturno mais Netuno em Áries resulta no fim de uma velha ilusão através de um verdadeiro choque de realidade. Não é um encerramento suave, sabe? É um começo forçado. É uma ruptura necessária para que o novo possa nascer. Certo. Agora vamos levar essa energia toda para o palco coletivo e ver como esse trânsito se manifesta no mundo, na sociedade, na política, na cultura em geral. O primeiro grande efeito que a gente já está começando a sentir é o colapso das narrativas. Sabe aquelas grandes histórias que antes uniam a sociedade? Elas começam a perder completamente a força. E como que a gente vê isso na prática? Bom, ideologias e sistemas políticos perdem o poder de convencimento. Crenças sociais e religiosas que antes eram pilares, de repente parecem vazias. E aquilo que era considerado a verdade oficial passa a ser questionado. Mas questionado profundamente, por todos os lados. E conectado diretamente com isso, vem o segundo efeito: uma crise de autoridade profunda. Porque quando as narrativas caem, as estruturas que elas sustentavam também balançam. As instituições e os líderes são colocados em xeque. A dinâmica por trás dessa crise é clara. Saturno, que representa os governos e as instituições, é dissolvido por Netuno. O resultado? Líderes perdem legitimidade. Figuras confusas ou que se apresentam como salvadores podem surgir nesse vácuo. E escândalos, verdades escondidas vêm à tona, muitas vezes de uma forma meio nebulosa, fragmentada. Agora, vamos afunilar esse foco. Porque essa energia toda não acontece só lá fora, no mundo. Ela se manifesta aqui dentro, causando uma crise interna com um impacto psicológico e espiritual bem profundo em cada um. Nesse período, é muito comum que alguns sentimentos apareçam. Um cansaço que não tem explicação, uma crise pessoal de propósito, uma confusão entre o que é sonho e o que é realidade. Muita gente sente um desejo imenso de recomeçar, mas sem ter a menor ideia de por onde.
Sonhos muito vívidos e uma sensação de vazio existencial também são manifestações bem típicas dessa energia. E no centro de tudo isso, o conflito interno se resume a uma pergunta essencial. Eu tento controlar ou confio? É Saturno pedindo responsabilidade, pedindo controle, contra Netuno pedindo rendição, pedindo fé no invisível. Essa tensão é o grande desafio pessoal do momento. E isso tudo nos leva à conclusão desta análise, que na verdade não é um destino que está escrito na pedra, mas sim um ponto crítico de decisão para todo mundo. A escolha é entre continuar na ilusão ou encarar a verdade. E é preciso deixar bem claro, este não é um trânsito leve ou confortável. A energia de Saturno e Netuno em Áries vem para desmontar fantasias, especialmente aquelas que vinham sustentando estruturas podres, tanto na sociedade quanto na vida pessoal de cada um. Então, o ponto crucial é que existe uma escolha a ser feita. O primeiro caminho é insistir na ilusão. O problema é que isso inevitavelmente leva ao sofrimento quando a realidade romper a força. O segundo caminho é aceitar a verdade, por mais dura que ela seja. E esse caminho nos dá a oportunidade de reconstruir a vida sobre uma base que é finalmente sólida e verdadeira. No fim das contas, a mensagem que o céu está mandando é bem direta e negociável. É basicamente esta: não dá mais para fingir. Ponto final. Isso nos deixa com a pergunta final, uma reflexão para levar desse nosso papo. Agora que as ilusões estão caindo, no que se acredita de verdade? Porque a resposta para essa pergunta vai ser a base do mundo que a gente vai construir daqui para frente.